Senhor Jesus. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo de número 14. 2 Timóteo 2, 14. Glória ao Senhor Jesus. Todos encontraram? Diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Graças a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, que tu possas me conduzir nessa noite através do teu Santo Espírito, para que eu possa ministrar a palavra da verdade, que os corações que aqui se encontram possam receber e serem transformados pelo poder da tua verdade. Repreende tudo aquilo que não vem de ti, acampa teus anjos ao redor dessa igreja, nos guarda, nos livra e nos protege de todo o mal, pois aqui ora eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga graças a Deus. Sente aí, por favor. Vamos tratar de um tema muito importante. O tema aqui em cima diz: as falsas doutrinas e os falsos crentes, como corrigi-los. Amém? Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante a Deus, para que evite contendas de palavras que para nada se aproveitam, exceto para subverter os ouvintes. Olha só. Então, evitar a contenda, que diz que não se aproveita para nada, só para subverter aqueles que estão ouvindo. Confusão. Você não pode estar envolvido no meio de confusão, nem na igreja, nem em casa, nem no trabalho, nem em canto nenhum. Porque quem vive no meio de contenda é só para subverter os que estão ouvindo, é só problema. Amém? Pastor, mas ela... Meu filho, você não é cristão? É ou não é? Então, se Deus está dizendo que você não pode se envolver em contenda, não se envolva. Mas pastor, se estiver dentro da minha casa, tu tem que orar a Deus e muito, porque não tem coisa pior do que você estar debaixo do mesmo teto com uma pessoa contenciosa. Não, meu filho, ninguém merece. Graças a Deus que eu não sei o que é isso. Louva a Deus por isso. Você fica calado, porque quando um não quer, dois não brigam. Eu sei que não é fácil você ficar com uma pessoa aqui, ó, com Satanás usando aqui para poder te perturbar. Não é fácil não. Quem foi que disse que era fácil? Fácil não, é difícil. Mas é nesses momentos que nós somos provados na fé. É nesse momento que nós vamos ver a qualidade da fé que nós temos para poder suportar a afronta. Fácil não. Para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil. Porque cada um de nós temos um temperamento diferente. Mas ele disse que a gente não tem que se envolver em contenda. Não se envolva. Não queira ter razão não. Não queira ficar com a última palavra. A última palavra é do Senhor. Amém, meu filho? A última palavra é de Deus. É ou não é? A última palavra é de Deus. Não, eu fui lá e falei o que eu queria. Grande coisa. Grande coisa. Terminou numa briga, numa confusão. E serviu de quê? Só para subverter os que estão ouvindo. Só para ter mais confusão. Aí ele diz aqui, ó, versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado. Amém? Procura apresentar-te a Deus o quê? Aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra. Olha o que ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Amém? Então quando você vem para a igreja, você não vem se apresentar para mim, você vem se apresentar para Deus. E quando você se apresentar para Deus, você tem que se apresentar aprovado, não desaprovado. Você tem que ser aprovado não é pela sociedade. Você não tem que ser aprovado pela igreja ou pelo pastor. Você tem que ser aprovado é por Deus. Amém?
Até porque está cheio de igreja, de pastor que estão desaprovados. Está cheio de pastor e de igreja que estão desaprovados diante de Deus. E a Bíblia diz que eu tenho que me apresentar diante de Deus aprovado. Amém? Aprovado. Como obreiro que não tenho do que me envergonhar e que manejo bem a palavra da verdade. Então olha só, obreiro. Tem os obreiros da igreja e tem os obreiros do reino. Você, que o Senhor disse, ide e fazer discípulo de todas as nações e pregai o evangelho a toda criatura. Então você não é um obreiro de Deus? Ou é ou não é? É. Então olha só, obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E quando a gente não maneja bem a palavra da verdade, quando a gente não vive com Deus, o diabo envergonha a gente. Envergonha. Você é envergonhado. Lembra daqueles filhos daquele sacerdote que foram expulsar aquele demônio e chegaram e disseram: nós te expulsamos em nome de Jesus que Paulo prega. O demônio virou para ele e disse: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo. E vocês quem são? E disse que o demônio subjugou aqueles homens ao ponto de eles ficarem desnudos e saíram envergonhados da presença do diabo. E quando a gente não é aprovado e não maneja bem a palavra de Deus, então a gente vive debaixo de quê? De vergonha. Amém? De vergonha. Eu sempre oriento os irmãos aqui na obra. É em cima disso aqui que eu falo. Para a pessoa que faz a obra de Deus, ela se apresentar como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, irmão. Fazer a obra de Deus é uma coisa séria. A obra de Deus não é brincadeira. Tem pessoas que pensam que a obra de Deus é brincadeira. Entra e sai na hora que quer, como se fosse uma brincadeira. E não é. Tenho que me apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não tenho do que me envergonhar. O que é? Me diga uma coisa, o que é que a palavra de Deus fala? Que a única coisa que o pecado me trouxe é a vergonha que hoje eu tenho. A única coisa que o pecado te deixa é o que tu se envergonha hoje. Porque o pecado ele só traz vergonha, destruição e por fim a morte. Mata os sonhos, mata a vontade de viver, destrói a família, destrói o lar, destrói os bens, destrói tudo. Porque isso é o salário do pecado. O salário do pecado, que o pecado te dá de paga é a morte. Não só a morte espiritual, mas vai morrendo tudo antes. E você parte dessa vida como um derrotado, como um fracassado. Porque você optou pelo pecado. Para estar desaprovado diante de Deus e não aprovado diante de Deus. Amém? Quem está entendendo, faça assim. Vocês estão tudo entendendo? Amém. Diz assim, versículo 16: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Ou seja, falatório profano, conversa que tu não tem que estar ouvindo, evita, sai de perto. Amém? Eu sempre alertei. Os que não me deram ouvido, caíram. Os que não dão ouvido ao pastor que é usado por Deus, cai. Irmão, sai de perto do fulano. Cuidado, preste atenção. A palavra fala, não é eu que chego direto para ela e falo, na própria palavra fala. E a pessoa não escuta, fica, conversa. Versículo 17. Além disso, a linguagem desses corrói como câncer, entre os quais inclui-se Irineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Amém? A linguagem dessas pessoas, dos falsos crentes, ela corrói como um câncer.
falso crente é pior do que um servo do diabo. Deixa eu dar um conselho para ti. Tu vai se escandalizar com o que eu vou falar, não, porque é verdade. É melhor tu andar com o endemoniado logo do que tu andar com um falso crente. Como assim, pastor? Não, porque com falso crente tu baixa as guardas, porque tu acha que ele é crente. O endemoniado tu fica todo tempo com cuidado, tu já sabe que ele é endemoniado. É como você confiar numa coisa que não tem qualidade. Você bota lá um pneu que não é bom, que é um pneu falso. Aí tu vai numa estrada, o pneu estoura, tu vai ter um problema sério. Parece que é bom, mas não é. Então o que nós temos que ter cuidado é com os falsos crentes, com os falsos pastores, com as falsas doutrinas, amém? Está cheio de falso crente dentro das igrejas. Está cheio de falso pastor em cima dos altares. Por que é que tem os irmãos se embaraçando com o casamento? Porque vai se relacionar com uma falsa crente ou uma mulher com um falso crente. Ah, meu filho, aí tu vai ver o que é problema. Aí tu vai ver o que é problema tu arrumar um falso crente para te casar com ele. E está cheio nas igrejas de falso crente. Tu sabe aquele irmão que chega para ti e diz assim: ei, irmão Antônio, vem cá, eu tenho um negócio para te contar. Tu sabe aquele tal daquele pastor Gleidson? Irmão, aquilo não vale nada. É assim ou não é? É assim, meu filho. Aí, o Satanás em figura de gente, para trazer palavra para corroer a tua alma. Sabe o que foi que fulano disse de ti, irmã? Disse só para trazer tristeza. A palavra do meu Deus disse que eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança, amém? Esses crentes que vêm trazer palavra que vai angustiar o teu coração, isso é diabo. Isso não é crente, isso é um Satanás. Porque o irmão que é crente, se ele tomar conhecimento de alguma coisa, meu irmão, deixe disso. Eu não vou falar isso para essa pessoa de jeito nenhum, porque eu vou trazer tristeza no coração dela. Para que eu vou falar? Então essas pessoas que são falsos crentes, a palavra que eles lançam na sua vida corrói como câncer. Lança uma palavra no teu coração, meu amigo, que vai, tu fica doente. É ou não é? Tem essas pessoas que lançam uma palavra sobre a tua vida que tu vai adoecer. Palavra que corrói como um câncer. Não precisa te dar um tapa, não precisa te empurrar da cadeira, basta ele sentar ao teu lado da igreja e começar. E fica aqui. Deus deu um cajado na mão de todo pastor. Para toda vida que o pastor vê a manifestação do lobo dentro da igreja, ele tem que pegar o cajado e meter lá e afugentar o lobo. E isso, para a glória de Deus, eu tenho feito aqui na igreja. Pode ser quem for, meu irmão. Se vier para cá é para servir a Deus, para fazer embaraço aqui, tu não fica aqui não. Aqui nessa igreja você não fica. Você vai passar pouco tempo aqui, um tempo, 2 tempos, Deus vai tirar você daqui. Não sou eu que tiro não. O que eu não vou deixar o diabo vir para cá fazer ciranda aqui dentro. Confusão, não deixo. Sou pastor. Eu não sou mercenário. Lá no livro de João, o Senhor Jesus disse que o bom pastor cuida das ovelhas. Mas aquele que não é pastor, que é mercenário, quando ele vê o lobo vir, ele abandona as ovelhas, porque ele não é pastor, ele é mercenário. Sabe de que é que está falando? Daquele pastor que vê as coisas erradas na igreja, que sabe que a ação do diabo ele não faz nada. Não faz nada. Porque o interesse dele não é afugentar o diabo, é tirar o que você tem para dar para ele. A intenção deles é só essa. Estão preocupados se o diabo está no meio da igreja fazendo ciranda. Ele quer saber se vai chegar no bolso dele. E as igrejas não estão cheias de gente desse jeito? Não é esse lugar que eles querem? Então deixa eles irem. Amém? Deixa eles irem. Mas Deus nos alerta que a gente tem que ter cuidado com esse tipo de linguagem, para a gente não dar ouvido. Às vezes tem um irmão que fala do amor de Deus, você não quer conversa com ele, mas tem uma fofoqueira na igreja que tu quer andar com ela. Tu não quer andar com o pastor, porque o pastor vai te dizer coisas que talvez tu não goste, mas tu tem um irmão que é fermentado, tu cultuando encangado com ele, com fermentadão. É ou não é assim, irmão? É lógico que é. Lógico que é. E aqui o apóstolo Paulo orientando Timóteo para falar para nós, tempo depois, como é que a gente deveria, agir. E disse que esses 2 homens que estavam pervertendo a fé de alguns.
Mas olha o que diz aqui no versículo 19: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Qual é o firme fundamento de Deus? Tendo este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Dê uma salva de palmas para o Senhor. O fundamento de Deus e o selo de Deus é que Ele conhece os que lhe pertencem. Ele conhece quem são os dele. Eu não conheço, você não conhece, mas Deus conhece. Conhece ou não conhece? Conhece. Lógico que Ele conhece quem são os dele. Sabe, irmão? Não precisa você querer provar nada para ninguém. Deus é que vai lhe justificar. Ele disse que a parte da injustiça é todo aquele que professa o nome do Senhor. E o que é a injustiça? É aquele que não anda na justiça de quem? De Deus. Não anda na justiça de Deus. Quando teve, eu pregava isso hoje pela manhã, quando teve a morte dos primogênitos do Egito, Deus falou para Moisés colocar um selo, que era o sangue, nos portais da casa dos filhos de Israel. Foi isso ou não foi? Muito bem. E assim Moisés fez. Quando o anjo da morte desceu sobre o Egito, e ele olhou, e ali ele via aquele sangue naquela casa, ele não entrava, porque o anjo da morte sabia que aquela casa, aquela família pertencia ao Senhor. Você acha que hoje é diferente? Sabe o que é que protege sua casa? Sabe o que é que protege a sua família? Sabe o que é que protege o teu entrar e o teu sair? É esse selo. O selo de autenticidade. E esse selo você não ganha vindo na igreja não, meu irmão. Esse selo você ganha indo lá para a olaria, para ele lhe quebrar todinho e fazer um vaso e colocar um selo. Dizer assim, esse aqui passou pela minha mão, tem garantia. Amém? Esse aqui passou pela minha mão, esse aqui tem garantia, pode levar. Você vê que tem produtos que tem um selo de garantia. Está lá o selo. É como se fosse o DNA do produto. Você também tem um DNA espiritual. O selo de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus bens. Tem um selo. Pastor, mas tem alguns lá em casa que não estão selados ainda. Se preocupa não que eles vão ser selados. É porque tem uns que são selados pelo chamado. Ei, meu filho, quer o meu selo? Venha. Aí tem outros que Deus chama e não quer vir. Aí o que ele faz? Ele manda os mensageiros dele, diz assim, vai lá, dê uma quebrada nele, quebre ele todo, traga ele todo quebrado, já que ele não quer vir pelo chamado. Ou você vem pelo chamado ou vem quebrado. Você escolhe. Como é que você quer vir para Deus? Você escolhe. Você pode vir aqui, ó, sentadinho aí. Você pode escolher depois de você ter uma perda muito grande. Pode ser lá no leito de hospital. Pode ser no meio de um desespero muito grande. Você que sabe. Mas uma coisa é certa, o Senhor deixa muito claro. O Senhor Jesus deixa claro que aqueles que o Pai enviar para Ele, Ele não vai perder nenhum. Amém? Ele não vai perder nenhum. Então não está na tua vontade de dizer, eu quero servir a Deus, eu não quero não, meu irmão. O livre-arbítrio, ele tem um limite. Mas a vontade soberana é de Deus. Quando Deus disse assim, rapaz, tá bom, já chega, né? Eu vou chamar ele agora. Sabe aquele negócio? O pai chama o menino, meu filho, entre. O menino nem liga, lá no meio da rua. Meu filho, entre. O menino nem liga. Espera aí que eu vou resolver esse negócio. Pega logo um jucá, né? Tu, ai papai, ai babaizinho, ai babaizinho, babaizinho. Ai, você vai entrar agora? Aí entra todo o rosto, né? É assim ou não é? Pronto. Não era melhor ter entrado da primeira vez que o pai chamou? Ainda vai ficar um mês de castigo, rapaz, para você poder me respeitar. Isso os pais de antigamente, porque esses de hoje é tudo frouxo. Cada de homem frouxo. Uns veste calça. É, meu irmão, veste calça, que não serve para nada, não tem moral com os filhos. Cada de homem frouxo.
Então Deus está dizendo aqui que Ele conhece os que são dele, porque Ele coloca um selo. Pastor, e como é que é esse selo? Ele vai falar como é que você ganha o selo. Ele vai falar aqui, ó. Olha o que ele vai falar. Versículo de número 20. Ora, numa casa grande, não há somente utensílio de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Há alguns para honra e outros para desonra. Está vendo? Numa casa não há só utensílio de ouro e de prata, tem de barro e de madeira. Uns para honra e outros para desonra. Eu sou um vaso de Deus, para honra ou para desonra? Todo mundo aqui é vaso. Todo mundo aqui é vaso, mas tem uns que têm se enchido da desonra, pelo pecado que vive, pela desobediência, e tem outros que têm se enchido da honra, pela obediência que tem vivido. Amém? Mas é tudo vaso. Só que tem um bocado de vaso engodado. Os vasos engodados. Irmão, Deus está mandando te dizer que os vasos engodados. Recado da carne, que a maioria é recado da carne. Você vê o seguinte: se você for para as profecias, você vê que de tempos em tempos Deus usava o profeta para levar um recado, né? Os profetas de hoje é mais santo, porque tem recado para todo mundo na igreja. Tem quantas pessoas na igreja hoje? Vai ter recado para todo mundo. Calma, é a porta da esperança. Deus manda dizer não sei o que, Deus manda dizer não sei o que. Na maioria dos recados, 99 é só coisa para agradar o coração. É ou não é? É vaso. Vaso de desonra. Numa casa, eu até dei esse exemplo hoje. Numa casa você tem a mesa de jantar, que é limpa. Não tem que estar limpa a mesa? Bonita, não tem? Mas na mesma casa você também tem uma lata de lixo, não tem? Então na igreja tem os vasos de honra e os vasos de desonra, que tem desonrado a fé, que tem desonrado o seu chamado, que tem desonrado a palavra de Deus. Desonra. Porque é um homem que não tem honra. Porque o homem que não serve a Deus é um homem desonrado. Você nunca vai ter honra se você não servir a Deus. Você vai ser desonrado. Você pode até ter uma melhorazinha, mas daqui a pouco piora de novo. Porque só quem pode dar honra na vida de uma pessoa é o Senhor. Toda honra vem dele. E ele diz aqui, no versículo de número 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Amém? Ou seja, quem é que tem que me santificar? Eu. Aquele que se santificar desses erros será utensílio de honra nas mãos do seu possuidor. Amém? Sabe quem é que tem que deixar o teu pecado? Você. Sabe quem é que tem que deixar a mágoa? Você. Sabe quem é que tem que deixar o ressentimento, a inveja? Você. Sabe quem é que tem que deixar de falar mal, difamar as pessoas, ser boca do diabo para trazer conflito? É você que tem que deixar. Você. Sabe quem é que tem que se purificar da mente podre, do coração podre? É você. Amém? Aquele que se purificar desses erros será tido como utensílio de honra na mão do seu possuidor. Meu filho, Deus não vai te colocar em lugar de honra se você for vaso de desonra. Deus não vai te colocar no lugar de destaque. Deus não vai te elevar se você continuar sendo um homem desonrado. Deus não quer nenhum de nós desonrado, não. Deus não quer desonra para a sua vida nem para a sua casa. Deus quer que nós sejamos homens honrados. Amém? Honrado. Que nós sejamos homens e mulheres de boa fama. Irmão, muitos de nós que somos da igreja, nós estamos vivendo uma vida de desonra igual como as pessoas do mundo. Envolvido em coisa errada, fazendo coisa errada, todo tipo de coisa errada, desonrando.
o que você confessou, negligenciando, sendo negligente com as coisas do Senhor. Tudo que eu prego aqui está na palavra. Eu nunca vim aqui falar do meu pensamento, do meu entendimento a respeito disso ou daquilo outro. Imagina que mesmo assim tem gente que fica com raiva de mim. Imagina se eu fosse pregar sem a Bíblia, já tinha apanhado. Então, se você se purificar, ai pastor, porque o diabo isso, porque o diabo aquilo, porque o irmão aquilo, porque o irmão aquilo outro. Meu filho, Deus está dizendo que você é que tem que se corrigir. Amém? É individual. Pai, tu quer ver eu entrar na carne? Quando chega uma pessoa aqui na igreja com aquela conversa mole, não, pastor, porque eu estou assim por causa do meu marido, porque tu não conhece meu marido. Diga assim, não, o teu marido não, mas tu já estou conhecendo. Tu já sei quem tu é. Só pela tua conversa mole aqui, eu já sei que tu não é corra boa. Mas eu não digo isso para ele, eu estou só no meu pensamento. Mas a vontade de dizer é grande. Fico todo me mordendo. Ô Senhor, hoje não, deixa eu ficar com a boquinha fechada. Porque a pessoa quer justificar o pecado dela através do outro. Não, porque eu era uma pessoa muito séria, mas aí uma pessoa tal assim fez comigo um negócio assim, agora eu não vou ser mais sério, não, agora eu vou... Meu filho, o que é que você tem a ver com o mau caratismo dos outros? Você é mau caráter? Então quer dizer que se uma pessoa é contigo, tu vai fazer igual ou pior, tu é melhor do que ela em quê? Tu é melhor do que ela em quê? Em nada, tu é igual ou pior, porque tu além de tudo não é vingativo. Não é? O cara está na igreja, está servindo a Deus, aí de repente acontece uma decepção na vida dele, ele vai deixar Deus e vai para o mundo. É muito cômodo, né, irmão? É uma coisa cômoda. Pois é, passei uma decepção e agora eu vou para a mesa do bar. É mesmo, irmão. Tu já estava com vontade de fazer há tempo, só queria uma desculpa para sair da igreja e servir os demônios, voltar para a vida que você tinha. Mas como você não quer a culpa para você, você vai botar a culpa no marido, na esposa, no pastor, na mãe, não é? É, lógico que é. Se eu me purificar dos erros, eu vou ser vaso e utensílio de honra na mão de Deus. Meu filho, eu vou te falar uma coisa, preste atenção no que eu vou te dizer. Se tu for um vaso de honra, Deus vai pegar você, vai colocar você em lugares que você nunca imaginou estar. Deus vai exaltar você bem forte para o Senhor. Glorificado, exaltado e bendito seja o nome do nosso Deus. Mas tu acha que Deus vai me pegar e me botar em lugar de honra se eu tiver com a vida desonrada? Lógico que Ele não vai, porque Ele tem o nome dele a zelar. Aí tem o selo dele, e quando aí chegar e tu é aquele produto made in Paraguai gospel. Entendeu? Made in Paraguai gospel. Ele diz assim, é de Deus, esse homem aqui é de Deus. Aí a pessoa olha assim, vixe, mas o selo aqui está de Deus. Peraí, mas o selo aqui está de Deus, mas a mercadoria não está batendo. Como é que o selo é de Deus, a mercadoria é fajuta? Tu acha que Deus vai pegar o selo dele e colocar no falso crente? Coloca não, irmão. Não coloca. Por isso que a Bíblia diz que tem uns que vivem enganando e sendo enganados, enganando os outros e sendo enganados pelo próprio diabo, pelo próprio entendimento. Quando ele bota o selo, é porque passou lá na olaria, desceu para a casa do oleiro, foi todo quebrado e moído, ele fez o vaso de novo. Será possível que o oleiro não tem poder sobre o vaso, para que o vaso se estrague, ele quebre e faça o vaso de novo? Não é o que a palavra de Deus diz? É ou não é? Se você se deixar ir para as mãos do oleiro, ele vai fazer um vaso de honra. Então deixe a sua vida na mão de Deus, irmão. Deixe a sua vida na mão do Senhor Jesus. Você não vai conseguir só, eu não consegui só, e você não vai conseguir sozinho. Você só vai conseguir ser transformado e virar um vaso de honra se você for para as mãos de Deus. Se entregue nas mãos de Deus. Se entregue. Escuta o conselho do pastor. Escuta os conselhos do pastor. Escuta. Um dia tu vai dizer assim: oh meu pai, obrigado pela vida daquele homem que tu usou para me alertar. Eu tinha raiva dele. Eu achava que ele era um ignorante, falador. Mas eu entendo o que era aquilo. Bota uma coisa no teu coração: você não aprende nada com quem não tem nada para te ensinar.
E quem cuida de você é quem lhe ama. O pai chega para o filho e para a filha, por mais que entristeça, mas ele diz a coisa que tem que dizer. O pessoal da rua, como não tem amor, diz assim: conversa do teu pai, embora que não vai acontecer nada não. Não é assim? E aí acontece. Porque o amor verdadeiro nos leva a falar aquilo que tem que ser falado, não aquilo que a gente quer falar. O amor é sincero. O amor é transparente. Então ele quer que você se purifique, porque ele quer honrar você. Eu podia chegar para você e dizer assim: se você fizer jejum, se você fizer oração, se você for um dizimista, um ofertante, Deus vai te honrar. Ele não está dizendo isso não. Ele está dizendo que eu tenho que me purificar dos pecados. Ele diz que se eu vier trazer uma oferta no altar, uma oferta, não fala de valor, qualquer oferta. Se eu tiver uma mágoa no meu coração, ou alguma coisa contra o irmão, ou seja, se eu tiver em pecado, a oferta não serve. No mundo espiritual não. Pode até servir para a igreja pagar as contas dela, mas no mundo espiritual essa oferta não vai servir de nada. Mas tu acha que o mercenário vai te ensinar isso? Ele não é doido. Ele vai bem dizer que tu só pode ofertar se tu estiver bem com Deus. Que conversa. Ele quer que tu oferte. Tu quer saber se tu está andando com Satanás, deixando o dinheiro, tá bom. É ou não é, irmão? Não está preocupado com isso não, meu irmão. E as igrejas não estão lotadas desse tipo de coisa? O povo gosta. Porque ele diz que assim como é o sacerdote, é o povo não quer se purificar. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho certeza que você que vem numa igreja como essa, você quer se purificar. Não tem como você vir numa igreja dessa, porque você não tem o que fazer em casa. Você não é doido? Vem para cá, você vai, chicote do pé do cangote até o calcanhar, toda semana. Meu filho, aqui você ou se converte ou você se muda. Porque eu não aguentava não. Porque é Pedro, do começo até o final. Porque quando nós estamos em transgressão, rapaz, é mesmo que jogar sal na ferida. Tem irmãos que eu não sei da vida deles, nem conheço a história deles. Aí chega uma pessoa e diz assim: pastor, pelo amor de Deus, tu falou da vida dessa pessoa do começo até o final. Acho que ela fica pensando que a gente fala da vida dela para o Senhor. Irmão, quando a igreja é dirigida pelo Senhor, a palavra que vai ser lançada no salão da igreja vai alcançar a vida de todos vocês. Todo mundo vai sair daqui com a mensagem que Deus tem para a sua vida. Quando ela é de Deus é assim. Quando é do homem, cai só para um ou para outro. Mas quando é de Deus, meu filho, aí ela vem como um manto que cobre a igreja. A cobertura da igreja é a palavra. Sabia disso? A cobertura da sua vida e da sua casa é a palavra. Essa é a cobertura da vida de um crente. Vamos lá. Versículo 22. Aliás, aqui no 21 ele diz que nós estamos preparados para toda boa obra. Ou seja, aquele que anda com Deus, toda boa obra Deus vai te entregar, porque tu tem preparação para isso. Versículo 22. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a fé, a justiça, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Fuja das paixões da mocidade. Você sabe o que é isso? É aquela vida que você tinha antes de servir a Deus e ainda insiste em querer ter. As paixões da mocidade. O cara é crente. Oi, amor. Diga, amor. Amor, hoje é sexta-feira, eu vou encontrar com a turma do colégio, que eles marcaram aí, para a gente relembrar. Amor, vai. Crente. Aí chega lá na turma do colégio, um monte de cachaceiro, as amiguinhas do colégio. Olha quem chegou. Há quanto tempo que eu não te vi? Está tão bonito, parece que nem envelheceu. O Satanás botou logo as veias de fora, né? Aí o bicho vai estar feio, gordo, e já se acha bonito, né? Fazer o quê? Continua o mesmo gosto. Aí já entra logo na carne, já começa a dar ocasião. É ou não é? Aí começa a se lembrar, né, daquelas coisas da mocidade. Vai tomar um copinho? Pai, sou crente. Que besteira, rapaz. Esse encontro da gente é uma vez por ano, não tem problema não. Toma só um copinho. Daqui a pouco o bicho vai, desce mais uma. Ele mesmo já está pedindo. É ou não é? É. Porque está ligado nas paixões da mocidade. Não pode. Esqueço-me das coisas que para trás ficaram.
e avanço para as coisas que estão adiante de mim, para o autor e consumador da minha fé. Eu acho que tem uns irmãos que dizem assim: rapaz, o pastor daquela igreja prega inimizade. Eu prego mesmo. Você tem que ser inimigo do pecado e inimigo do diabo, de todo aquele que pratica a iniquidade, amém? Você não tem que ter amizade com esse povo não, irmão. Bem forte para o Senhor. Tu acha que eu estarei de pé ainda se eu tivesse feito como alguns fizeram, que vieram para a igreja e continuaram com as paixões da mocidade? Não tem isso não, não tem turma de colégio, a turma da faculdade, não dá mais não, irmão, não dá mais não, passou essa época, não dá mais. Ai, vamos fazer uma festa para a gente relembrar a turma do futebol, não dá mais. Quer jogar futebol? Vai jogar futebol com os irmãos da igreja. Os irmãos da igreja jogando bola. Tem uns irmãos da igreja jogando bola. Não é essas coisas todas não, mas de qualquer forma, né? Ruma de perna de pau. Tem uns irmãos da igreja que pensam que são craque. E eu digo assim, ó, não vá para de perto daquela mangueira, que ali tem um cupim que pega as pernas de vocês, come as pernas de vocês, tudinho. O arruma de perna de pau, acha que é jogador de bola, que faz não sei quantos gols. Eu só fico escutando as conversas, eu nem ligo. Deixa eles se iludirem. Né, pastor? Aí, ó. Eu sinceramente. E tem umas esposas iludidas que é tudo torcendo. Olha como meu lindinho joga. Eu digo, oh meu Deus. Tem esposa que é cega. Não tem? Mas é os irmãos da fé. Fica de papo furado com aquele homem que foi teu namorado, que ó, o Satanás aparece do nada. Geralmente aparece aonde? Nas redes sociais. Achei. Olha onde é que você andava. Te procurei tanto, te encontrei. Pois é. Como é que está a sua vida? Estou casado agora. O que a gente podia se encontrar para a gente relembrar. Aí começa a mandar as fotos, né? É assim? Tenta me encontrar na rede social, que tu vai morrer preto, que tu não me encontra. Quero conversa, irmão. Na minha época, quando começou esse negócio de rede social, era o tal do Orkut. Pensava que era iogurte. Se meu filho quer botar um iogurte para ti, não, eu não gosto de iogurte não. É Orkut, diga, é Orkut. Nunca fiz esse negócio. Tu acha, meu irmão, que eu vou botar meu nome lá no tal do Orkut na época? Aí as pombas gírias que eu andava, entendeu? Vão lá e dizem assim, vou botar, olha quem é que está aqui, achei ele. Sei, Satanás, quem me achou foi Jesus. Eu estou oculto aos olhos de vocês, e assim tenho vivido até hoje. Deixei as paixões na mocidade. E com pecado, meu filho, tem que ser assim, tem que ser na pancada. Se tu vacilar com o pecado, ele toma conta de você. É na espada afiada, meu filho. Tem que degolar a cabeça de demônio para ele não encostar perto de você. E o que te faz ter essa intrepidez é a palavra da verdade, que é a espada da justiça de Deus. Sai fora, irmão, tu que ainda é arraigar as paixões do mundo. Irmão, tem crente que eu tenho certeza que ontem à noite estava naquele negócio que teve no Castelão. Eu tenho certeza. Não era o nome fantasy do capeta, era? Vê se pode. Uns crentes vestidos de bruxinha, o outro crente vestido de capetinha. Crente só se for no diabo, rapaz. Quem é crente em Deus não anda com esse negócio. Não tem nada demais, pastor, porque tu é um radical. Eu sou radical, mas vou para o céu. E tu não é radical, vai para o inferno. É ou não é? As paixões da mocidade, irmão. Se esqueça das paixões da mocidade. Se nós morremos para este mundo, nós nova criatura somos em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Ele disse que ele disse, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Não é assim? Mas das paixões da mocidade, nós é que temos que fugir. Sai fora, meu filho. Faz como José. Se tu ficar, tu cai. Imagina a situação do irmão José. Não é esse aqui não. A mulher de Potifar com certeza não era uma mulher feia, porque se o cara era o comandante,
dos exércitos lá do Egito, ele não casou com a né? Vou falar não. Devia ser uma mulher bonita. A mulher vai para cima de José. Veio com tudo. José saiu correndo, meu filho. Ela ficou só com a capa dele na mão. Porque se ele tivesse ficado, por que ele não ficou olhando um homem de fé? Ah, eu sou homem da fé. Vai lá, mulher, começa a me alisar aí que eu quero ver. Nossa. É ou não é, irmão? Não era isso que tinha acontecido? Ele tinha caído. O que foi que ele fez? Ele vazou. Ah, vou ficar aqui, conversa essa, meu filho. E quando eu estiver nessa terra aqui, eu sou carne. Ó, isso aqui está arraigado esse mundo, eu tenho que vigiar. Ele disse, fugir da aparência do mal. Amém? Então isso serve para você que está lá no trabalho, aquela mulher muito melosa com você. Ô, Toninho, estou achando tão bonitinho esse teu cabelinho, quem cortou? Aí o Toninho começa a achar que é bonito. Pessoal colar. Eu não é? Mas se o irmão Antônio for vigiante, sai daí, Satanás. Só quem pode pegar no meu cabelo é a Concita. Concita é a irmã Conceição. Você que não sabe falar em castelhano, eu posso lhe ensinar. Entendeu? Porque não posso estar arraigado as paixões, meu filho. Eu tenho que fugir dessas coisas. Fuja, meu filho, sai de perto. Corra as léguas de distância de gente que quer embaraçar você. Amigo que quer te levar para o buraco não é amigo, é inimigo. Mulher, homem, seja lá quem for, pastor. Quem quiser desviar você da sã doutrina e do sã caminho, fuja dessas pessoas. Sai fora. 20 anos, meu filho. Eu sempre comento que eu disse que parece que Deus me vaporizou da face da terra. E, irmão, esse pessoal, Deus nunca deixou eu encontrar com eles em canto nenhum. Ele não disse que te esforce que eu te ajudarei? Aí, como eu tenho me esforçado, Deus nunca deixou uma mulher dessa usada pelo diabo chegar perto de mim. Nunca deixou e nunca vai deixar. Porque eu tenho vigiado. Porque eu tenho me esforçado. Porque eu não tenho buscado as amizades do passado. Minha vida, Deus sabe, eu, minha esposa e meus filhos. Minha vida é essa. E com alguns irmãos da igreja. Mas eu não me ajunto com gente que não presta. Não me ajunto. Eu não quero gente que não presta perto de mim. Eu não quero com gente... eu tenho uma empresa, todo mundo sabe. Mas mau caráter eu não quero nem cliente. Quando eu sei que um cliente é mau caráter, essa semana eu soube um cliente mau caráter. E é um contrato alto. Eu falei, fui para o outro cara lá. Disse, rapaz, eu não tenho interesse nesse contrato de vocês não. Não é porque eu não trabalho com esse tipo de gente não, como essa pessoa aí, que é um síndico de um prédio. Eu não trabalho com esse tipo de gente não, meu irmão. Não, você não tenha calma. Não, eu estou calmo, você não me viu nervoso ainda? Como é que você está mandando eu ter calma? Eu estou dizendo que eu não trabalho com gente que tem esse tipo de caráter, meu irmão. Eu não sou prostituta que pelo dinheiro faço tudo não. Eu sou um homem que Deus formou um caráter na minha vida, amém? Porque se eu não quiser aquela coisa velha podre, Deus disse assim, meu filho, tu não quis isso aqui porque é podre, eu vou te dar muito mais. Eu vou te dar muito mais porque tu não se deixou levar pela paixão. Não se deixe levar e enredar pelas paixões. Você não tem que ter paixão, você tem que ter o amor de Deus na sua vida. Paixão é bandida. O amor fica, o amor permanece. A paixão é bandida. Não presta. E tem gente que pensa que pode andar com Deus com paixão e com namorico. Não anda, meu filho. Você só anda com Ele se você amá-lo sobre todas as coisas, amém? Senão você não tem negócio com Ele. Eita, que o relógio hoje está incrédulo. Vamos lá. Ele disse que a gente tinha que andar na justiça, na fé, no amor e na paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Repere as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só enredam em contenda. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. E sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, mas conheçam plenamente a verdade, amém? Ou seja, a gente não tem que se envolver em conflito, e a vontade de Deus é que você não chegue só a arrependimento, ou seja, vir aqui na frente, confessar o nome do Senhor, não, Ele quer que você chegue ao pleno conhecimento da palavra. Conhecereis a verdade vos libertará, diz o Senhor. No versículo 26 diz, mas também o retorno à sensatez. Olha só, você que um dia foi sensato e não é mais. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Olha aí, irmão. O diabo te laça,
para tu ficar cativo dele, tu fazer a vontade dele, irmão. Tu pensa que o negócio é brincadeira? Se você deixar de ser sensato, se você deixar de ter equilíbrio na fé, o diabo vai te laçar para que tu vá ser cativo e fazer a vontade dele. Amém? Vosso adversário, ele veio para roubar, matar e destruir, irmão. Pensa que o diabo vem para brincar, que ele não tem, ele sabe que o tempo dele é curto. Sai de perto dele. Não te envolve com ele. Seja um crente autêntico, não um falso crente. Porque o que te protege do mal é o selo. É o selo. O selo é que te dá a proteção, o acesso. É o selo. O diabo quer fazer a gente escravo, quer jogar laço. Para a gente encerrar, se você voltar para o capítulo 2, para o versículo 11, diz assim. Capítulo 2, versículo 11. Fiel é esta palavra. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Vamos destrinchar. Ele diz que a palavra é fiel. Se eu morrer, eu vivo. Se eu perseverar, eu reino. Se eu confessar, ele me confessa. Então vamos entender. O Senhor Jesus diz que aquele que perder a sua vida, ganhará. Amém? Ou seja, se eu morrer, se eu crucificar a minha vontade na cruz pela fé, crucificar a cruz é o seguinte: o Senhor Jesus não crucificou-se pelos nossos pecados? Então se eu crucificar a minha vontade, então eu estou morrendo, e com a morte para o pecado eu ganho o quê? Vida. Amém? Se morremos com ele, também com ele viveremos. Eu vou viver nessa terra com Deus. E se eu perseverar, até o final eu vou reinar. E o reinado é lá, não é aqui. O que ele disse que esse mundo jaz do maligno. E tem pastor pregando que a gente tem que reinar aqui na terra. Se você quiser ficar aí com o diabo, você fica. Eu quero reinar lá em cima. Você pode ficar aí, viu, meu filho? Passe bem, eu vou para cima, que é melhor. Reinar, eternidade. Mas se nós o negarmos, ele também nos negará. Então eu sempre digo que Deus não é babá de ninguém. Não quero aceitar Jesus, não. Não quero ir para a igreja, não. É mesmo? Ele também não te quer, não. Ele também não te quer, não. Eu oriento os irmãos que quando uma pessoa vier para a igreja, não fica com esse negócio de cutucar a pessoa para confessar o nome do Senhor, não, irmão. Eu sei que a tua vontade é boa, que a pessoa venha aceitar o que é bom. Não para com esse negócio, não faz isso não. Não quer, não deixa. Se aquele que me negar, eu também o negarei. Tu está pensando que Deus é menino? Está pensando que Deus vai ficar de babazinho teu? Ou meu? Não, não quer não. Então vá, meu filho. Não quer servir a Deus não? Então pronto. Ele vai negar você também. E ele diz que naquele dia muitos dirão. Em teu nome eu profetizei, expulsei demônio, curei enfermos. O que é que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então se tem uns que estão profetizando em nome do Senhor, curando enfermos, expulsando demônio, ele vai dizer que não conhece esse povo. Imagina você que não quer confessar o nome do Senhor. Esse aí ele não vai nem falar. Você tem que entender isso aqui. Você tem que entender isso aqui. Você tem que entender isso aqui. Aí olha o que ele diz. Versículo 13. Se nós somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Amém? Ou seja, se você se tornar infiel, a promessa que ele fez lá atrás para Adão é a mesma. Adão foi infiel, ele passou para Noé, depois passou para Abraão, Isaac, Jacó, e está aqui na igreja hoje. Amém? A mesma promessa permanece. Permanece ou não permanece? Permanece. Então você se torna um infiel, Deus permanece fiel, porque é impossível que ele negue a si mesmo, porque ele é o Deus da fidelidade, não da infidelidade. Deus me abandonou, Deus me prometeu uma coisa e não me deu. Foi mesmo. Deus te prometeu uma coisa e não te deu. Como é que é isso, irmão? Deus agora é mentiroso?
Então você tem que buscar o que Deus falou aqui hoje. Ser verdadeiro, ser sincero, de boa fama, ser um homem honrado, uma família honrada, uma casa honrada, um casamento honrado. Amém? As pessoas olharem, você pode ter chegado aqui cheio de desonra, é você que Deus quer. É você que Deus quer para que o nome dele seja glorificado sobre a tua vida. Porque o diabo pode dizer assim: não, tu está cheio de desonra, tu está cheio de pecado. É exatamente para você essa palavra. É no teu coração, porque o Senhor Jesus, quando estava comendo na casa dos pecadores, ele diz assim: os doentes que precisam de médico, os pecadores precisam de salvação. É para você que veio aqui nessa noite, porque Deus te ama, porque Deus quer a sua salvação, porque Deus quer honrar você, a sua casa, a sua família. Ele quer que você passe, diga assim: lá e vai ali o povo de Deus andando, família bendita do Senhor. Amém? Dê uma salva de palmas para Deus.